Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Quem está comigo aqui, eu vou permitir que se apresente, o Giuseppe. Seja muito bem-vindo. Conta aí pra galera, Giuseppe, quem é esse amigo? Muito obrigado pelo convite. Pessoal, é um prazer estar aqui conversando com o Juliano no podcast. Eu sou Giuseppe Potrick Stefani, sou nutricionista, professor, também empreendedor. E estou aqui para conversar hoje um pouquinho, né, sobre alimentação e esporte, né? Então... Beleza. Mas antes disso, preciso pedir algumas coisinhas para vocês, para a gente não quebrar o protocolo. Eu preciso que vocês curtam, comentem. Quero que vocês ativem o sininho também para que vocês não percam nenhum episódio. E, por favor, não se esqueçam de se inscrever. Vocês vão encontrar esse episódio no YouTube e também no Spotify. Hoje a gente vai falar sobre alimentação, né? E alimentação muitas vezes é aquela coisa, né? Quando tá dando certo, ninguém comenta, ninguém lembra, passa despercebido. No entanto, acho que na história do esporte são extremamente marcantes aqueles momentos, né, negativos acerca da nutrição, né, ou melhor, de algum momento que alguém pecou na nutrição, né? Eu lembro bem, assim, vem nítida para mim a imagem à mente das Olimpíadas de 84, a Gabrielle Anderson, o Ironman, né? O Ironman se popularizou no mundo depois que a Julie Moss, né, que era uma forte candidata a vencer a maratona olímpica em 84, né, ela precisou terminar rastejando, né, a linha de chegada ali da segunda ou terceira edição do Ironman. E, enfim, talvez tu lembre também de tantos outros episódios nesse sentido, né, da importância da alimentação, né? Qual é a tua opinião em relação a isso, Juliano? Olha, Juliana, é uma situação meio complicada, porque é bem que nem tu disse, né? Quando tá dando muito certo, a gente imagina que não vai dar tanto crédito, que dá conta da pessoa não comer o suficiente ou não adequar a qualidade da alimentação, mas quando dá mal ou dá problema, a casa não cai, ela despenca mesmo, né? E esses eventos que a gente acaba lembrando de atletas altamente condicionados, não conseguindo terminar um esporte ou não conseguindo performar do nível e da amplitude que a gente deseja, mostra justamente uma falta de preparo da alimentação. Talvez um foco muito grande no treinamento, o que diferenciou esses atletas, mas na alimentação é algo que deixa muito a desejar. Então, a alimentação ela é muito importante para o atleta, né? E quem talvez esteja escutando e saiba mais ou menos como pode talvez fazer diferença comer bem e o suficiente, né, na qualidade que o atleta precisa, parece que tu ganha asas. É uma sensação assim que tu aumenta o teu rendimento, tu te sente mais forte para realizar aquela demanda, né? E tu termina bem. Acho que isso é uma coisa também que os atletas não estão acostumados, ou para quem está começando a fazer exercício, eu tenho que dar meu máximo e terminar mal o treinamento. A gente não tem que terminar, abre o termo em aspas, né, esgualepado, a gente tem que terminar bem, a gente tem que terminar olhando para frente, para o horizonte, com postura e não arrastado como tu citou para os eventos esportivos, né? Sim, tu sabe que eu, ao longo assim, de uns 10 anos de triatlon, antes do triatlon, eu tenho essa experiência, né? Contei lá na PUC, né? Na nossa primeira aula juntos lá, de que a cultura que eu vinha na corrida era essa de que, poxa, se tu não vomitou, nessa prova tu não deu o máximo, né? E depois, no momento do triatlon, era um momento que eu já tinha um e outro acompanhamento, um pouquinho mais de conhecimento também, ainda antes da graduação em si, mas ainda eu lembro que, assim, 4 dias após a primeira vez que eu consultei contigo, que foi numa terça-feira, no treino de sábado, eu já tinha a ideia de que eu ia correr em determinado ritmo, porque era onde eu me sentia cansado. E eu lembro que, então, a minha ideia era acelerar para aquele ritmo e ficar ali aguentando, né? Eu lembro que eu passei reto. Era como se eu tivesse na minha bicicleta com o freio apertado, né? E num belo dia eu subi e não tinha mais nada freando. Eu lembro
nitidamente, assim, de quando eu saí pra correr, assim, que, nossa, mas eu tô me sentindo mais leve, que estranho, tô bem mais rápido e não tô cansado, né? E outro ponto que eu vejo que os atletas comentam hoje, né, que eles estão nessa jornada, às vezes, de se descobrir, se alimentando melhor e tudo mais, e que, justamente isso, hoje eu não terminei com fome, hoje eu não... também, às vezes performaram a mesma coisa, né? Porque muitas vezes estão iniciando também, então ainda não tem todo esse estímulo de condicionamento dado, mas essa situação de terminar bem o treino, assim, parece ser uma novidade para muitos. E é normal a gente ver, se a gente corre pela rua, pedala por locais, é uma cultura no pain, no gain, sem dor, sem ganho, né? De que a gente tem que dar o máximo, a gente tem que deixar a alma no chão e não está acostumado a estar respeitando as valências físicas prescritas pelo treinador, né? Então, na alimentação não é diferente, porque o que o nutricionista acaba elaborando quando tem acompanhamento é vendo justamente como é que vai terminar esse treino e se esse vai ser um treino de chegar num limite máximo ou vai chegar num limite submáximo, que vai chegar já bem desconfortável, mas vai ter um pouquinho de gasolina sobrando, ou se é um treino para ter outras adaptações. Então, a alimentação, ela é a cola que permite, né? Eu sempre brinco que numa banda de rock, o treino é a bateria. Então, se tu não tem bateria, eu posso ter xilofone, posso ter contrabaixo, posso ter guitarra, mas vai virar um barulho, porque não vão ter ritmo. Então, no momento que o treino vai estar colocando essa batida, a alimentação vai entrar com a melodia. É um casamento muito bom, só que um não se dissocia do outro. O treino não consegue render sem a melodia, vai ser só uma percussão, mas sem a percussão, a melodia vira barulho. Então é muito importante ter esse conhecimento, agregar as tentativas que a gente tem como atleta totalmente iniciante, a gente está começando. Todo mundo que começou a fazer algum esporte, seja musculação, crossfit, natação, funcional, corrida, o que for, a gente testa e é muito da experimentação, né? Então a cada erro, a cada perrengue que a gente passa, eu vejo como um grão de areia num deserto. A gente vai acumulando vivências, né? E nessa vivência tu vai vendo, isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Acredito que não é por aqui, tem que cuidar mais lá. Então eu vou meio que balizando, mas aí que entra o papel. Quando eu visto a camiseta, eu vou ser um atleta de complete o esporte, eu tenho que ter realmente uma noção de que eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que ter um cuidado um pouco mais profundo dessa alimentação e do treinamento e da saúde mental, ou seja, é muito complexo. Isso que tu comentou, Juliana, é muito legal, porque quando a gente vê um atleta que está em carência de energia, e talvez quem esteja escutando já sentiu isso na pele, sabe bem o que eu estou querendo dizer, tu começa na segunda-feira um plano alimentar adaptado, né, para as tuas demandas, para garantir energia, show de bola. Tu tá terminando um treino arrastado, quarta para quinta-feira tu já tá voando. Então, quando isso acontece, que tu sente, nossa, parece que destravou meu freio de mão, parece que eu consegui acelerar, parece que eu troquei a corrente dentada de um carro, parece que é mais ou menos essa ideia. Isso acontece porque tu estavas devendo muita energia para o teu corpo. Estava num déficit calórico gigantesco, mas que teu corpo, graças à evolução do divino todo-poderoso, tu aguentou esse teor. Né? Mas é muito esquisito, nosso corpo ele é muito adaptável. Então a gente tem que, às vezes, se lesionar, passar mal, vomitar para dizer, acho que não é por aí. Né? Então o nosso corpo, ele não é à toa que a gente tem polegar opositor, que a gente aguenta o tranco, é justamente para isso, para poder tolerar o limite. Mas para o atleta, a alimentação ela não precisa chegar nesse nível de acabar a energia e a gasolina. Né? Tu vê, e essa questão da adaptação, ela é tão magnífica e ao mesmo tempo nos leva a erros e equívocos que frequentemente eu escuto, só vem com um discurso pronto, né? Eu identifico aquele atleta que ele fez uma avaliação, aí no teste de 12 minutos ali, 3 km, 30 minutos, ele voou, ou seja, ele estabeleceu uma zona de trabalho intensa. E aí ele é um atleta de prova longa, né? Então, se ele vai performar mais intenso, ele também vai performar mais intenso por mais tempo. Né? Então, cada vez que ele evolui, o gasto energético do treino inteiro vai ir aumentando, né? E aí dá uma semana treinando na nova intensidade, ele não consegue mais cumprir aquilo, e aí ele não tem energia, e aí o humor dele fica comprometido,
a recuperação fica ruim, começa uma semana, puxa a panturrilha, na outra semana é o joelho que não tá legal, na outra semana é contratura no ombro, ou seja, o negócio tá sistêmico, né? Esse cara tá sem energia. Aí, mas ele sabe que não, é o treino, ele sabe que ele não sente, né? E ele entende, não, porque não alimento, porque eu me alimento bem, porque eu sempre me alimentei assim, porque eu dou conta, não, porque eu já... Aí vem a pior de todas, na minha opinião. Eu conheço o meu corpo, né? Assim, mas, poxa vida, tu entrou nesse nível de condicionamento semana passada, o que tu conhece desse nível, dessa performance, nesse esporte que tu não fazia antes, né? Então, assim, poxa, conhece o teu corpo, beleza, eu concordo, o conhece melhor do que ninguém, mas o teu corpo ainda não experimentou o potencial de desempenho que ele tem, né? E isso demanda uma alimentação que tu nunca teve, um estímulo de treino que tu nunca teve, conhecimento técnico, um controle emocional, né? Então, isso não quer dizer que o atleta não conhece o seu corpo, né? Mas é que o conhecer... Não nessa situação de desconforto, né? Tem um contexto, né? Que permeia isso. E eu acredito que essas pessoas, né, quando passam por uma avaliação, seja a avaliação ali do recordatório alimentar, né? E depois compara com o seu gasto energético, essas pessoas devem entrar em choque, né? Deve ser algo... Deixa um pouquinho de susto. Então, eu tenho feito essa prática, Juliana, assim, na prática clínica mesmo, de mostrar um gráfico. Para mim é muito claro, mas talvez para o atleta que recebe essa informação de um registro, de uma coleta de dados, que é um exame de nutrição que a gente faz, ou em consultório, ou coletado em casa e depois é quantificado pelo nutricionista, para a pessoa ver o tamanho da amplitude, né, do tamanho do perrengue que ela tá, né, e como, obviamente, solucionar isso aí, né. Então, conhecer o corpo é um aspecto, né? E uma coisa que tu observa também é da especialização do esporte, de também entender como é prova, como é que eu preparo, como é que eu lido com dor muscular constante, ou se é uma dor no músculo, ou se é uma dor no tendão, ou se é algo mais preocupante. E na alimentação não é diferente. As pessoas, todo mundo come. Então é natural todo mundo hoje comer e saber o que comer e ter opinião sobre tudo. Todo mundo é especialista em tudo, né? Então, é uma situação crítica, porque quando a gente coloca em estatística para avaliar o que os estudos mostram, é que a gente tem uma parcela muito pequena da população que existem scores de qualidade da alimentação, né? Tem vários instrumentos que podem quantificar. Tu tem noção de quantas pessoas comem bem no mundo, classificado com score dizendo, essa pessoa certificada, carimbo de alimentação saudável? Tem noção? Eu adoraria saber um número. Americanos, vamos pegar, né, um score um pouquinho mais baixo que o nosso. Em torno de 3 a 4% dos americanos têm esse carimbo que come bem. Então, isso é um número assim ridículo para pensar de comer muito mal, porque a gente sabe o que tem que comer, mas não quer dizer que a gente consegue implementar na prática, né? Exatamente. Poxa, eu vejo tem nessa crescente aí de podcasts, esse negócio aí de podcast e YouTube, assim, eu vejo que mais do que nunca o aluno, o cliente, ele traz aspectos científicos, traz conhecimento, fala sobre as propriedades de determinados alimentos e tudo, mas essa ciência, assim, no sentido de estar ciente, consciente sobre isso, o torna ainda mais impotente porque um dia ele faz isso, no outro dia ele faz aquele outro, no dia ele está no método treino tal, no outro dia... E aí tem uma frase do Bruce Lee, que... eu vou falar ela toda errada agora, mas eu acho extremamente interessante. Eu aprendi ela na época que treinava artes marciais, né? Eu não temo o homem que conhece 1000 chutes, eu temo o homem que treinou um chute 1000 vezes, né? Porque se a pessoa com esse conhecimento, se ela sistematicamente, né, eu entendi sobre o método polarizado de treinamento, daí um dia ele faz leve, no outro dia ele já mudou pro HIIT, no outro dia ele está no método de intensidade total, no outro dia ele está em outro, mas se ele recuasse um pouquinho e talvez tivesse uma situação talvez mais ignorante em relação a outros sistemas de treino e ele seguisse de ponta a ponta um método só, possivelmente ele estaria muito melhor, né? Então, às vezes, esse conhecimento, hoje eu conheci isso e aquele outro alimento, mas ele não consegue sistematizar, né?
e se organizar em relação a esse conhecimento. Tem um outro ponto interessante. Numa maratona recente, eu atendi um atleta muito experiente. Acho que, talvez eu vou errar aqui o número, mas ele tinha 15 maratonas. E um pouco mais, um pouco menos. E ele me procurou porque ele não conseguia, né? Ele batia no tal do muro, né? Os mitos da... Existe um muro, não existe, mas, enfim... Chegava ali em 30 quilômetros, que era mais ou menos umas 2 horas e pouquinho, caía a chave, né? Desligava o disjuntor. Não, mas isso era garra, era superação, e daí caminhava um pouco, voltava correndo no limite, mas ele não conseguia compactar essa prova, né? Ficava sempre 3 horas e pouco, porque tinha ali a morte em 2 horas, a caminhada, a oração para tentar voltar, né? E tudo mais. E tudo que eu falava, assim, cara, mas e aí, o que tá te alimentando? Tá comendo carboidrato, tá? Não, tudo. Eu uso até o suplemento tal, eu uso gel tal, eu uso não sei o que, eu, cara, acho que a gente devia conversar com o nutricionista. Não, porque eu conheço meu corpo, não sei o que. Sim, ele conhece o corpo dentro daquele processo, né? Exatamente. De 2 horas, caminhar, passar mal, cãibra, nanana. E daí eu pensei, eu vou ter que pegar esse cara. Porque eu preciso conscientizar esse cara de que ou está certo e eu corro 3 horas e meia, 3 horas, 4 horas sem parar, ou está errado, né? O errado não vai conviver, né? Ou melhor, o certo não vai conviver com essa experiência que ele tem, né? Se ele para ali com 2 horas, é óbvio que está errado. E eu disse, cara, então nós vamos fazer um recordatório alimentar. Tu vai escrever pra mim tudo que tu comeu na sexta-feira, no sábado e no domingo pré-prova. Poxa, e realmente estava ali. Tinha carboidrato, tinha os géis, tinha um suplemento riquíssimo em carboidratos, tinha maltodextrina, tinha também, né, porque ele se permitia, tudo tinha uma cuequinha virada e tudo. Só que vamos pensar juntos. O suplemento de alta concentração energética e carboidratos estava na sexta. A cueca virada estava no pré-prova. Então, assim, ele conhecia tudo, só que na hora errada, na quantidade inadequada, num momento que ele não precisaria daquele boom todo de energia, né? Então, assim, ele sabia e ele realmente escolhia muito bem, né? O que ele fazia, só que quando... Que a gente tem um acesso à informação muito grande hoje em dia. Então, isso é um ponto muito legal das gerações antigas, pregressas, dos pais, dos avós, que a gente tinha que consultar no material, e era aquilo que tinha. Só que hoje o que acontece? A gente tem acesso, eu faço uma pergunta para um celular, um Google, algum local, e ele me dá uma resposta. Só que o que falta na população, como no mundo inteiro, estou dizendo, é critério ou senso crítico para poder separar o que é útil e o que não é. Então, ter acesso à informação é uma coisa, agora saber o que fazer com essa informação, processar e tomar a minha decisão mais consciente, de forma assertiva, isso não é tão simples. A gente tem visto que tá difícil de conversar com esses atletas, está difícil de conversar com essas pessoas. Então, somente quando chega num perrengue desses, num trauma, a pessoa diz, não, vou agora com um especialista, ou vou conversar, ou vou iniciar um acompanhamento porque não está dando, né? Então, ter carboidrato é uma coisa, agora quando a gente... Bom, os atletas que consultam comigo sabem, né? Ah, mas é tanta comida, meu Deus do céu, e agora vai dar sim, confia em mim que dá, né? Então quando a gente coloca comida que vem da terra, comida que a gente prepara, garante um pouco mais de energia e assusta, porque o nosso raciocínio está voltado a mais restrição, a dizer... Vou baixar as calorias, que a gente não baixa nada, né? A gente deixa de comer alimentos que fornecerão calorias, né? Para o nosso corpo após todo o metabolismo. Aí isso vai fazer um efeito interessante, mas para o atleta o cobertor é mais curto, porque tem o desempenho, tem a adaptação gerada pelo treinamento. Então não é tão simples uma matemática. É uma matemática, mas ela é uma matemática biológica, que não é numa linha completamente linear, é um traço, né? E que é complexo de lidar, né? Exatamente. E tu comentou um ponto interessante e que é, né? Poxa, até ter uma experiência negativa, ele não vai no nutricionista, né? Mas há uma parcela grande aí que quando ocorre algo negativo, ela
vira o anti-maratona, o anti-corrida, o embaixador do impossível, né? Não, eu tô largando esse esporte aqui porque não tem como fazer. Por quê? Porque se tu não treina o triplo do que eu treinei, não tem como. Cara, tu poderia até treinar menos, era só comer direito. Sabe? Então isso é bem complicado. E já que tu tocou em outro ponto que eu acho fundamental, eu acho que a gente poderia exercitar isso. Porque com certeza. senso crítico, né? Eu via a primeira vez que eu me deparei com isso foi nas palavras do cara que foi coordenador que é coordenador da educação física na UBRA, o Daniel Garlipe. Esse cara, beijo Daniel, maravilhoso, porque ele era, acho, extremamente ácido no sentido assim de, cara, esse artigo que tu trouxe, tu parou pra ler isso aí? Que tá dizendo aqui, que treino tal funciona. Aí ele ia lá na metodologia, né, no protocolo e tudo. Tá vendo, cara? Esse pessoal aqui nem treinava. Esse cara fez um artigo pra dizer que se o cara treinar tal coisa, ele vai... Quem é que não sabia disso? Qual é a importância desse artigo? Testou o método de treino com gente que não treinava. Se esse pessoal só levantasse da cadeira 10 minutos, eles iam ganhar condicionamento. Então, assim, esse artigo aí não tá legal. Então essa coisa do senso crítico de tudo, né? Então, pegar aquela informação e, claro, não é virar um chato e dizer, pois é, não sei, porque não sei. Não é... Ser cético, né? Que é... Exatamente. Quero ser convencido pelo corpo de evidência. Isso é um exercício que tem que vir da escola. E quando a escola não faz, a gente tem que se cercar de pessoas que nos permitem essa adaptação. A gente não nasce sabendo isso, né, Juliana? Então é muito complexo, porque isso não é só da nutrição, é da educação física, é da fisioterapia, da medicina. A gente está bombardeado por pseudociência e pessoas que querem saber, estão curiosas. Só que falta essa manta, né, de senso crítico que falta na população. Exatamente. E às vezes conhecer os critérios do método científico, né? Porque várias vezes um outro argumento que eu escuto assim é: mas o atleta fulano de tal usou tal equipamento. Mas o atleta não comeu no dia da competição. Mas gente, isso se a nossa vida dependesse, né, desse argumento de que o fulano fez, de que o fulano não sei o quê, não tinha fogo, né? Porque exatamente. No mundo, porque foi um milagre, então não há como, a gente não consegue olhar assim para o que é reprodutível, né? Enfim. Mas voltando aqui à questão de exercitar o senso crítico, eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente algumas coisas no sentido dos mitos da alimentação, né? E acho que a gente precisa começar isso acerca das dietas. Sim, né? óbvio. E pro pessoal que segue pro pessoal que segue, no caso, uma por mês ou uma por dia, né? Que a gente tava falando aqui, né? Que o pessoal conhece bastante. E, cara, vamos aí pra... Talvez, acho que aqui, pelo menos na minha prática, não sei qual é a dieta que mais aparece no... Eu tenho bem claro qual é a dieta que aparece mais na Iron, assim, Ou na prática, atleta, assim, no mundo real. no contexto da corrida. Qual que mais aparece lá no consultório, assim, como solucionadora de milagres, curadora de patologias? Dieta low carb, sem dúvida. Pois é, que desgraça, Que né? desgraça. Porque, olha, eu sempre chego quando tu tá quase convencendo o cara de vamos cuidar melhor dessa alimentação, vamos treinar um pouquinho melhor. Ele abre a caixa de ferramenta ali e ele tira a ferramenta mágica que vai libertar a humanidade, né? Não, e é complicada essa dieta low carb, porque ela surgiu e faz sentido, esse é o problema, né? Mas tudo faz sentido, Tem sentido, né? O Jesus no pão aqui também, olha, eu tenho toda uma ideia do porquê que ele tá aqui, o que ele quer me dizer, né? E tudo, mas... complicado, né? É complicado. Explica pra nós aí o que é, né? Vai que alguém aqui não sabe ainda e quer começar, então vamos explicar. Vamos começar então do princípio, né, Juliano? Porque tudo que tu bota em inglês fica mais mercadológico. Então, dieta low carb. A pessoa nem sabe o que é low e nem o que é carb. Então, a dieta, vamos falar do jeito mais fácil, a dieta baixa em teor carboidratado ou de teor de carboidrato. É uma dieta que ela vai ter um percentual do valor energético total, que é o que ela deveria estar consumindo de densidade energética por dia,
torno de uma pessoa normal, para ter uma noção, uma dieta, vamos supor, normocalórica, normoglicídica, uma dieta padrão ocidental moderna, gira em torno de 50% a 65% de carboidrato. Tendo em vista isso, a dieta low carb ela vai ter em torno de 20% até 45% de carboidrato nessa proporção. Matematicamente, vai dizer, é pouquinho, né? Então não é tanto problema. Mas por que fazer essa redução? Porque essa é uma dieta low carb, ela tem a premissa de que retirar essa proporção, transformar uma pizza com menor proporção de um sabor, com menos carboidrato, vai fazer o teu corpo utilizar mais de um combustível do teu corpo, que seria, no caso, a gordura, e que essa seria estimulada por um hormônio, chamado de insulina, seria menos estimulada com menos carboidrato. Se criou uma demonização da insulina, né? A insulina faz agora alguns anos, né? 2, 3 anos, que foi comemorado o centenário da descoberta da insulina, né? Pelo Dr. Benton, lá no Canadá. Então, se criou esse milagre e que agora o pessoal do exercício está demonizando que insulina é isso, insulina é aquilo, insulina engorda. Não é isso, gente. Insulina é um hormônio que vai estar sendo uma chave para anabolizar, crescer ou reduzir coisas. Nós né? não cresceríamos, né, sem insulina. Exatamente, as crianças morriam de fome, né? De fome. Então, o que acontece? Estimular menos a composição de carboidrato, né, da alimentação vai estimular uma resposta menos insulinotrópica, quer dizer, menos de insulina no teu corpo. Né? E isso seria uma maior perda, uma maior remoção de gordura do corpo. Poxa, quem é que não quer, né? Esse tipo de resultado? Só que o problema é que a gente está falando de esportes especialmente resistência aeróbia, né? Corrida, natação, endurance, ultra endurance, que a gente vai precisar de gasolina. Então, é a mesma analogia que fazer uma dieta dessas, né? E os pesquisadores tentam, tá, Juliana? Assim, a gente vê estudo que botam dinheiro, pegam, recrutam voluntários, né? Fé na derrota. Tem que ser inabalável. E testam, né? Testam com a cetogênica. Não encontram resultado nessa dieta porque faz todo sentido, né? Tu reduzir a gasolina do teu carro é a mesma coisa que tu tá sempre andando no tanque, na reserva, né? E não bastasse reduzir o aporte energético, né? As pessoas esperam não manter o seu desempenho, elas querem aumentar o óbvio. desempenho. Então elas aumentam a distância, né, entre o estado atual e o estado desejado, né? Isso tem um profissional chamado psiquiatra, chama isso esquizofrênico, para pensar, porque realmente eu entendo, eu juro que eu entendo o pensamento e a metodologia dessa hipótese faz sentido, juro, para quem está escutando faz sentido. Só que não, né? Então, esse processo de se distanciar exatamente, de querer um resultado melhor, não é só mais ou menos peso, envolve outras variáveis do treinamento, da nutrição, do descanso, de motivação interna, né? Então, é muito complexo, a gente não pode só atribuir em estar mais pesado ou mais leve, ou maior o percentual de gordura ou menor percentual de gordura, né? Não é complicado isso aí com a dieta low carb? É muito complicado, né? E, muito bem. E a outra, né, que eu tenho escutado com frequência, esses tempos eu já escutei nas seguintes palavras, assim, pô, tu vê o campeão mundial de Ironman, o Patrick Lang, o cara cruzou o Ironman lá, pediu uma mulher em casamento, na época ele foi o recordista de Ironman, né, e... Então, né, para alguns isso ficou marcado como assim, a vitória o benchmarking, do né? vegetarianismo, porque né, ele, poxa, mas se ele é vegetariano, ele ganhou o Ironman, ele bateu o recorde, a mulher casou com ele, minha vida tá assim porque eu não sou vegetariano, né? E daí eu já começo a pensar assim, pô, dá para questionar muito a inteligência do cara que terminou a prova e pediu mulher em casamento, né? Não, tô brincando. Então, assim, isso quer dizer que esse cara é inteligente. Ele ganhou o Ironman, ele foi casar. Né? Assim, né? Então, brincadeiras à parte, essa... Né, tu vê... então... Poxa, há uma relação, então, se ele ganhou e ele é vegetariano, há uma relação direta entre ganhar o Ironman e ser vegetariano. É isso que a gente faz a inferência, é o nosso encéfalo pensando em conectar os pontos, né? Aí tu vê, né? O cara chegou pra mim e falou, porque eu acho que pra eu evoluir, então agora eu tenho que... Ser vegetariano ou ser vegano, né? Exatamente. E, poxa, mas o cara não fazia suplementação, o cara, né, assim, tava naquele caos, mas criou-se uma nova... Então, eu queria... Frente a isso, queria que tu esclarecesse, assim, o vegetarianismo vai resolver
os meus... Ó, não tô performando bem, minha recuperação não tá legal. De quem é a culpa? É da carne? Não é da carne. Agora, sim, vegetarianos tendem a garantir um plano alimentar que estejam mais distribuídos para um atleta de endurance e ultra endurance, né? Isso faz sentido, porque todos os alimentos que vão ter proteína numa dieta especialmente vegana, que é bem estrita, que eu restringo leite, ovo, derivados do leite, carnes, né? É basicamente o que vem da terra. Eu vou depender muito de grãos, de leguminosas, vou depender de nuts, e que esses alimentos vão fornecer um pouquinho de proteína. Então, se tu colocar na ponta do lápis, né, e tu colocar, eu digo, o nutricionista que vai calcular, porque isso aí não é fácil da gente calcular, né, vai perceber que vai ter um plano bem carboidratado, vai estar bem rico em carboidrato, proteína vai estar legal, talvez um pouquinho abaixo, mas não vai ser um problema. Então, faz sentido para esse esporte, mas não vai fazer a diferença eu botar uma roupa daquela do Michael Phelps, daquela da Speedo, que estava quebrando o recorde. É a mesma coisa eu ser vegetariano, vou ser campeão, versus eu usar a roupa do Michael Phelps na Olimpíada. Eu não sou o Michael Phelps, eu não estou nesse nível de alto rendimento. Então, o vegetarianismo faz sentido. A gente tem inúmeros benefícios já destrinchados pela literatura científica, que é maravilhoso. Questão de auxiliar o planeta também, isso é muito bom. Mas não é essa relação direta que as pessoas pensam de vou ser vegetariano, vou ser campeão, vou me casar. Não é tão simples assim, né? Mas ele tende a auxiliar, ele é uma alimentação que ajuda muito para o atleta de endurance. Não é necessária, mas ajuda. Né? Exatamente. Mas se a gente comparar, digamos que o Joãozinho segue o seu plano alimentar lá. O Joãozinho está no momento ali de 60% de carboidrato e o restante entre proteína e gordura, né? E ele vai seguir dentro de 60%, mas ele vai se tornar vegetariano. Ele vai ter algum benefício pontual, agudo na performance? Provavelmente mais funcionamento no intestino. Isso é o que vai acontecer bastante. E ao funcionar mais o intestino, o que é coisa que a gente não se preocupa, né? A gente só pensa em calorias, só pensa em quantas calorias ou proporção. A gente tem que pensar no que esses alimentos vão dar. E calorias ou quilojoules, a densidade energética, é uma métrica que auxilia o prescritor. Agora, não vai ter uma noção de que um alimento é melhor ou pior por ser mais ou menos calórico. Eu tenho outros componentes. Então, ao mudar a qualidade desse plano alimentar, o Joãozinho virou onívoro, né? Come carne, come tudo e se tornou vegetariano, excluiu, ele vai sentir mais saciedade por um curto espaço de tempo, ele vai sentir fome mais frequentemente, a taxa de esvaziamento gástrico vai melhorar, ele vai mais vezes ao banheiro, vai sentir mais leve, então ele vai te dar uma sensação diferente. E eu convido todo mundo que estiver assistindo a testar uma refeição vegana, para testar num almoço, num jantar, especialmente um almoço. Faz toda a refeição vegana e anota no score de -10 a +10, como se fosse morrendo de fome ou super saciado. É uma escala validada essa de fome e saciedade. A gente tende a ficar bem saciado nessa refeição, mas em 60, talvez um pouco menos, em 90 minutos após o consumo, tu já está bem, já está querendo comer de novo. Pega numa churrascada para tu ver a diferença. Vai ficar o dia inteiro letárgico, como se estivesse giboiando, né? Então, muitas vezes o que a gente vê é, poxa, aquela pessoa que não tinha um relacionamento bom com a carne. Ela churrasco 3 vezes na semana, então ela vivia mal, né? Um funcionamento intestinal constipado, lento, né? Então, um fluxo sanguíneo muito concentrado na função digestiva. Então, essa pessoa ia treinar, se dava mal, né? Vou ficar lá na bicicleta, vou fazer a natação depois da churrascada, né? Ah, não tem como. Então, aí às vezes essa pessoa, ela experimenta o vegetarianismo como, não, é porque a carne te faz mal, mas na verdade o comportamento dela em relação São os excessos, o comportamento né? alimentar que ela tinha antes era inadequado. Exatamente. Então, ela poderia muito bem seguir onívora, mas, né, corrigir aqueles excessos em que ela pecava. E isso muitas vezes valida, né, uma dieta low carb, por exemplo, né? A pessoa abusava do chocolate, tinha dificuldade para manter o peso, e, poxa, low carb eu não posso, né? Exatamente. Então, nossa, mas a low carb tá me fazendo me sentir melhor, mais disposto, não sei o quê. Não, caramba, é que tu parou de se entupir
de certas porcarias, né? É o delta, né, Juliano? É a variação de como tu começas e como tu termina essa situação. Então, isso é muito curioso, porque tu passa a comer pastel, passa a comer cuca, e tu reduz o carboidrato ou alimentos que vão ser fonte, tu vai reduzir pastel, tu vai reduzir cuca, tu vai reduzir chocolate. Isso vai te trazer um emagrecimento palpável. Tu vai sentir, nossa, tô definhando, legal, show. Só que aí o teu esporte começa a piorar a condição, né? Exatamente. Por fim, dentre essas situações, eu vejo agora também uma crescente. Esses dias recebi um patrocinado, né, da dieta carnívora, do Homem das Cavernas, a dieta paleo também no CrossFit, quando o CrossFit explodiu aqui no Brasil, tu precisava, né, para tu poder transitar sem ser agredido no box de CrossFit, tu precisava fazer a dieta paleo, né, senão tu era um herege. Exatamente. Né? Se tu não fizesse a dieta paleo, tu não existia. E veja só, né, um CrossFit, um esporte com uma demanda aeróbica bem importante, né? Anaeróbia, aeróbia, né? Tá E frequentemente acima do limiar, né? Que demanda, né, uma função cognitiva ampla, né? Pra tu te pendurar na corda, pra tu pendurar na barra, pra tu ficar de ponta cabeça ali, pular uma caixa lá, sair correndo na rua, né? E aí veio junto, coisas que vieram junto, né? Veio o CrossFit pra cá, veio a dieta paleo, veio a moda de vomitar no meião. E vomitar no treino, né? Então, percebo que essa relação, né, entre certas dietas, comportamento e vomitar no treino, essas aí não tem problema, né? Pois é um negócio meio esquisito, porque essa dieta paleolítica, ela foi criada num livro, não sei se você sabia disso, ela foi criada pelo Michael Pollan também, que trouxe essa análise ou a ideia dos nossos antepassados, que iam comer basicamente carnes, gorduras, bonita a narrativa, Esse né? é o que estava embaixo da árvore e caiu uma maçã na cabeça, será? Não era o Newton, ele não ia fazer isso, ele ia comer carboidrato, né? Só que o que aconteceu, né, essa dieta paleolítica é bizarro, né? A gente é um ser meio esquisito. Justamente, você alguma coisa caindo na cabeça do cara, né? Não, se fosse seguir dieta paleolítica, eu entendo, né? Vendo a história dos nossos antepassados ancestrais, tu teria que comer caçar mamute, tigre dente de sabre, de preferência com instrumentos à base de pedra ou de... né? Descalço pro trabalho, quer dizer, não ir trabalhar. Não, também, né? pelado, não vai trabalhar, né? Tu vai estar caçando e se não tiver comida vai passar fome, né? Come esses alimentos, maravilha, não assa, porque tu não encontrou o fogo ainda, e tu vai achar umas frutas no meio ali e rezar na hora de comer pra tu não morrer envenenado, porque é o que tu tinha de possibilidade. Não é tu comprar tiras de bacon, não é isso paleolítico, ou fazer na tua wok ou air fryer, né? Não, ou com óleo de coco. Isso aí é balela, isso é marketing, né? Uma pena a air fryer não tinha estourado aqui ainda na mesma época, né? Teria sido massa, o meião, air fryer. Mas também a Jeep Renegade, tudo junto é verdade, Renegade veio depois. Que droga. Que situação, agora veio o beach tennis, né? Então, esse tudo que a gente tá vendo dessa moda, né? Aguardem o nosso episódio do CrossFit. Isso é curioso porque para esse tipo de esporte a gente não tem tanto estudo como outros, corrida, ciclismo, a gente tem muita literatura, mas o CrossFit, para o nutricionista que trabalha, a gente não tem noção do quanto gasta, a gente está fazendo pesquisas para conhecer o metabolismo de treinos. E até o coach que vai estar passando o treino, são treinos planilhados e que são treinos que mudam constantemente. Então, como é que eu vou ter uma noção do quanto gasta de energia? Quem quer que eu diga o que vai ser consumido vai ser adequado. Ou seja, é um déficit gigantesco, né? Tudo que eu concentro, quem tu falou, né, Juliano? Muito sangue nas vísceras, na região do intestino, e eu gero uma intensidade gigantesca nos músculos, né, de membros, especialmente inferiores. Tu tem 5 litros 5 litros e meio para homem, 4 litros e pouquinho para mulher. Esse sangue não é criado do vórtex, ele vai ser redirecionado. Exatamente. Então, se no momento de começar a precisar sangue no músculo, o teu corpo vai dizer, ó, pica a mula, bota o sangue para cá. O que vai acontecer se tu tiver com uma picanha, um bacon e uma manteiga, um óleo de coco, manteiga ghee, tu vai chamar o Aretusa, o Hugo, tu vai vomitar, né? E de preferência de cabeça para baixo, né? Que visão do inferno, né? Então é complicado isso aí, né? É difícil, é difícil. E... né? Mas tem até uma curiosidade, não sei se tu sabia dessa. Em 2020, um grupo de pesquisadores lá dos Estados Unidos pegou evidências de rizomas de plantas que os nossos ancestrais da época paleolítica, e eles pegaram direto, foi publicado numa revista de renome, a Science,
pegando análise do rizoma que encontraram numa caverna na África do Sul, que lá tinha rizoma queimado, que os nossos ancestrais usavam para obter fonte de carboidrato. Então essa narrativa, dizer que os nossos ancestrais não comiam carboidrato e que era a base de carne, isso foi jogado por água abaixo, ou seja, foi uma evidência recente, 2020, mostrando por A mais B, fizeram replicação, microscópio, tudo um espetáculo, estudo, mostrando que sim, o nosso ancestral comia um pouco menos, mas comia carboidrato, né? Cara, eu fico pensando, eu lá na pré-história, sei lá, ano... Vamos pensar aí qualquer ano Menos aí. 8.230. Pode ser. Num dia quente, e eu tô ali parado na beira do rio, tem um jacaré, um tigre... E um mamute vindo. E um pé de banana. O que eu vou comer? Sabe? A galera pensando que essa turma aí, eu e meus parceiros, a gente veio trazendo a humanidade adiante, né? Então, assim, o que eu ia lá rolar na beira do rio com o jacaré, ou tocar umas pedras no mamute, ver se... Será que eu consigo derrubar esse negócio aí? Galera, quanto precisa aí, galera, pra gente derrubar ali e fazer um churrasquinho no mamute? É bizarro, né? Tá, mas é aquele negocinho lá que a gente abre... O que nós vamos comer hoje? Né? Então, eu sempre questiono, assim, né? Afirmar com tamanha propriedade. Né? E eu não vejo, assim, os historiadores se manifestando tanto quanto certas pessoas que muitas vezes não têm a formação nem em nutrição, nem em arqueologia, nem em antropologia, né? Mas as pessoas têm uma certeza do que rolava naquela época, né? A narrativa é muito romântica, né? E sobre fazer sentido, eu fico pensando eu lá, né? O que eu vou comer aqui, cara? Será que vamos ali no urso ou vamos... Cara, será que não dá pra comer essa folhinha aqui, ao invés da gente ir lá na... Até tu conectar, né? É que nem chimpanzé faz, come banana com casca e tudo. É muito mais doce, apetitoso, que tu não vai encontrar num jacaré, né? Muito menos... Galera, vamos fazer o seguinte, vocês vão indo lá no urso, e daí eu já vou indo lá com vocês, e pô, eu vou comer minha frutinha aqui, né? É isso aí. E, então, bem complicado. Por fim, sobre o... Tem dois ainda, na verdade, em relação a esses mitos aí. Dieta detox. Tem paciência aí pra explicar essa por nós? Claro, tenho paciência, né? Não sei se o pessoal que tá escutando vai ter paciência pra ficar me escutando, mas Bom, porque eu já não tenho mais essa história desse detox aí, então boa sorte, né? Conta aí pra nós. O que é esse tal do detox, né, Juliana? E existe? Bom, primeiro, existe se tu tem um fígado. Vamos começar por aí. A premissa da dieta detox, ela é uma dieta, um plano alimentar que venha visar tu tirar toxinas do teu corpo e que nós vivemos num ambiente cheio de poluição, estresse físico, mental, que mais agrotóxicos. Nosso corpo retém essas partículas, essa energia, e eu preciso retirar isso para viver bem e ser homeostase, né? Estar no equilíbrio. O que acontece é que nós temos um órgão chamado de fígado, né? Que faz esse processo de detoxificação de componentes metais pesados, que é o que nos intoxica mesmo o ser humano. Mercúrio, cobre, níquel, né? Prata, esses metais pesados, os heavy metals, eles intoxicam o nosso corpo. Dizem, inclusive, que tem um outro parceiro que filtra até o sangue, né? Manda embora na urina também, que é dessa galera do detox aí, né? Tem essa daí eu não tô sabendo. No corpo, né? Do rim que vai estar fazendo? Parece que tem outro parceiro aí que atua, né? Também. É isso aí. Então as pessoas, na verdade, transformaram uma versão de triturar folha, fruta e de preferência alguma especiaria de outro país, gengibre, ou bota um hortelã que dá uma refrescância e cria uma narrativa bonitinha da Disneylândia. E a pessoa acredita que aquilo dá uma sensação de refrescância, como um suco de couve. Todos, né? Suco detox tem que ter couve, tem que ter maçã, abacaxi ou laranja, tu que escolhe. Tem que ter alguma folhinha, né, do campo ou da sacada, que vai pegar tipo hortelã, manjerona, manjericão, pega salsa. Tu pode botar cebolinha, tem que... Se dá pra botar uma beterraba, porque é um super alimento, né? Dá pra botar beterraba ou não? Não, esse ainda não chegou. O detox de raiz mesmo, sem ser a beterraba, não tem ela, mas pode ser, porque não? Acredito. Não tem a menor diferença, mas não... Nós vamos ter que chegar no super alimento. Mas aí que tá, eu ia dizer, da couve, do gengibre, são alimentos que a gente classifica como superfoods, né? Que são comidas que têm um potencial gigantesco de cura, prevenir doenças, né? E isso não existe, na verdade isso é marketing, né? Então, tu já sabe, né? Já sabe a minha opinião sobre esse processo.
Mas a dieta detox, ela gera uma perda de peso bem agressiva, porque ela é, na verdade, um plano líquido alimentar e que vai ser hipocalórico, vai dever energia para um cidadão que não faz exercício. Bota no Juquinha que está começando a fazer triatlo, o cara vai definhar em 2, 3 dias. Não faça isso, tá? Porque, além disso, vai ser o risco de lesão que vai acontecer. Certamente. Né? Então, é engraçado que as pessoas pensam que o nosso corpo é que nem um tubo da SEMAI ou da DEMAI, né, que a gente limpa com algum tipo de couve triturada, né? Inclusive na Inglaterra, toda vez que chega na época da couve, né, ela costuma vender mais porque tem colheitas, tem a couve britânica, né, a inglesa é bem característica, mas aumentaram a produção do ano inteiro, além da época dela, porque as pessoas seguem essa dieta detox. Então, couve não é um alimento, vai dizer para uma criança, me dá um pedaço de couve agora com sal, pimenta ou com sal do Himalaia. Não, ninguém costuma pedir um alimento amargo, crocante dessa forma, sem gordura, sem carboidrato. Então, as pessoas estão querendo um milagre. E a dieta detox dá isso, só que ela não vai fazer esse efeito, né? Ela vai ser uma dieta restritiva e líquida. Exatamente. Aí de novo cai naquela situação, né? A Gorete lá, coitada, fritava o pãozinho na manteiga, tomava uma coquinha de manhã, né? Passou a fazer suco verde. Não, é um super alimento. Não, vamos fazer um suco laranja, um suco amarelo agora, né? Suco verde? Não, aí é diferente, né? Se tiver a dieta do suco azul, aí sim, vai vender que nem água, porque as pessoas querem milagre. É muito fácil enganar as pessoas se tu tá com essa mentalidade voltada pro lado ruim da coisa, né? É complicado. Bom, e daí o último é esse diacho aí dos superalimentos, né? Porque agora o pessoal tá vivendo aí a base de... No Endurance, a base de beterraba, né? Se no CrossFit tu não podia transitar bem, né? Se tu não fizesse a dieta paleo, atualmente no triatlon e na maratona, se o teu nutricionista não te enfiou beterraba por todos os orifícios acessáveis, né? Também não tá legal. Não tem como tu evoluir se tu não comer beterraba, né, José? Porque é um superalimento, não é? Não é. Na verdade, é um alimento que vai ter nitrato e nitrito na composição. Por isso que ele é tão querido pro nutricionista. E até, não sei se eu te contei, mas eu já fiz um estudo com a beterraba, né, com arginina, beterraba, num projeto lá da Fundação, da Universidade Federal de Porto Alegre, e que a gente colocou para pacientes pneumopatos, os pacientes tinham doença pulmonar obstrutiva crônica. A gente pegou beterraba, pegou um suplemento que teria um efeito de relaxar os vasos das pessoas para gerar mais nutrição para os músculos em exercício físico. Lembrando, eu não estou falando de atleta, a gente está falando de pessoas que estavam com dificuldade de se locomover, de ficar em pé, né? Já é um paciente, né? Que agudiza, que interna. E a gente não viu resultados benéficos da beterraba. Tu tem noção de quanto dava uma beterraba, uma dose de beterraba pré-exercício que a gente ia colocar? Dava quase meio quilo de beterraba espremida. O gosto horrível, terroso, era muito concentrado. Não tinha cidadão que aguentasse aquilo, né? Então, não é uma beterraba, uma fatia de beterraba que vai te deixar com esse efeito, né, pro endurance. Então, isso faz sentido aí que entra a questão da nutrição esportiva, é ver suplementos que contenham isso. E mesmo se for o suplemento, né, como é o caso do Beat It, do James White, é uma indústria que tem na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles produzem doses de suco de beterraba concentrado, que tem uma concentração desse componente que tem um efeito. É o que todo mundo vai comprar? Vai ser tragável? Vai ser saboroso? Claro que não. Isso é feito para estudos científicos, para os triatletas de ponta, mas não vai servir para o Juca, para o Joãozinho, né, ou para a Mariazinha que vai estar fazendo a sua prova. Ela pode comer um arroz com feijão, pode comer um pãozinho que vai dar um efeito talvez até melhor do que essa beterraba concentrada. Então as pessoas têm essa ideia de que eu tenho que colocar beterraba, que nem tu disse, por todos os orifícios necessários para eu poder ter meu rendimento esportivo. Isso é bom, tu foi alvo do marketing, parabéns. Então volta para a ciência, vamos raciocinar se isso faz sentido ou não. Exatamente. E às vezes, digamos, vemos que houvesse, né? Não, a rodelinha de beterraba dá 1%, né? E daqui a pouco 1% é do primeiro ao 10º, né? E a adesão disso, né? Eu detesto beterraba, cara. Beterraba explode. Então, imagina por quanto tempo eu vou manter a beterraba, se a beterraba for a única opção que eu tenho para eu performar, né? Eu não vou ser feliz, eu não vou ter prazer. Na primeira semana eu vou cumprir, na segunda ok, na terceira talvez, na quarta deu.
não vou aguenta. comer meu pão o lá paladar e da não enche pessoa meu não saco. tolera, né? E tem uma outra coisa, né? Falando da beterraba, dependendo das bactérias que tu tem na tua boca, tu pode ter mais ou menos efeito da beterraba que tu tá consumindo ou suplementando. Mas isso, óbvio, a universidade de Instagram, né? A universidade de Facebook não fala, porque falta aquilo que a gente falou, senso crítico, de consumir a informação, de ver os estudos. Então é complexo, nosso corpo não é tão simples de hackeamos o nosso organismo. Isso é o que é legal, que é o que me motiva a estudar cada vez mais o corpo, porque a gente tem que ver e nessa condição, e nessa mudança de intervenção, e para aquela pessoa, e para aquele conjunto de situações, será que funciona da mesma forma? Isso é o que me motiva, né? Ser curioso. E qual é, além da, eu falei da beterraba no meu universo, né? E qual é na clínica o superalimento que tá vindo mais aí? Ah, sem dúvida o óleo de coco. Que inferno. Eita. Esse óleo de coco o pessoal gosta, né? E spray, bota manteiga, e manteiga ghee, bota essas gorduras. Tá, então se eu fizer a beterraba no óleo de coco... Ah, não, tu sai voando. Red Bull te dá asas, Aí, ó. né? Claro que não. Só que o que acontece é que o óleo de coco vem com essa premissa, isso é tão fugiu do controle, que o Conselho Federal de Nutrição teve que lançar um posicionamento, né, dizendo chega, deu. E a Sociedade Brasileira de Estudos de Endocrinologia e Metabologia, a ABESO também, a SBEM, tiveram que lançar uma nota dizendo, gente, isso não tem evidência, estão tirando vozes da minha cabeça. E é engraçado porque é uma narrativa que é suculenta, né? Tu consegue vender isso de um óleo de coco. E é uma narrativa agressiva. Exato. Porque se tem um nutricionista... Não, ele é burro. Eu tenho que trocar agora. Ele não é um de nós. Não é um de nós, exatamente. E é engraçado porque eu escuto isso de alguns alunos na graduação, né? Dizendo, isso aqui eles não ensinam aqui. Claro que não, a gente não vai ensinar basneira, né? A gente vai ensinar o fato, né? Então, as pessoas escolhem a mentira que querem levar para a vida. E quando a verdade dói, é fria, ou não é como tu esperava, as pessoas não se contentam e vão buscar outras opções. Então, às vezes, cada um tem a sua jornada de maturidade, inclusive para receber aquela informação que o Juliano, que o Giuseppe tem para passar, o que outro profissional tem para dizer. Então, eu entendo que às vezes uma pessoa não queira dizer, mas eu comprei 3 caixas de óleo de coco porque estava em oferta no Shopee e agora o que eu faço? Bom, usa o óleo de coco, mas ele não vai te dar benefício, é gordura saturada, né? Tem um pouquinho de gordura insaturada, mas tu poderia ter até mais efeito com azeite de oliva, né? Menos, e dá para botar no fogo, dependendo do azeite que vai usar. Então, as pessoas meio que levam para um time ou para o outro, né? É um treco meio esquisito, mas tem equilíbrio no meio. E, poxa, imagina como é que eu vou voltar atrás agora. Eu vou ter que assumir que eu fui enganado, eu vou ter que assumir que eu errei. Não, eu vou passar óleo de coco no cabelo, passar óleo de coco, né? Capaz de dar mais efeito. Usando... Bota na pele, hidrata, né? Ou que nem eu já tive sangramento em prova também, mamilo e tudo mais. Isso tudo. Faltou óleo de coco. Faltou óleo de coco. E beterraba. Bom, beterraba eu não sei, talvez parecia o que eu tinha, né? Desse sangramento. Beterraba não, porque tu tinha tomado beterraba. Mas então, ele tem esses efeitos. Então, ter humildade de colocar. A ideia era acertar, mas eu errei. Esse é o papel do atleta e do ser humano, na verdade, né? Se tem coisas que eu não vou saber, eu tenho que me colocar, porque eu não sou o expert em tudo. E que assunto? Eu sou no momento com o Juliano, eu sou aluno do Juliano, né? Tem momentos que eu vou ser para os alunos do curso de nutrição, eu vou ser professor, mas eu sou filho, eu sou marido, eu sou amigo, eu tenho outros papéis na vida e as pessoas às vezes conectam como se fosse apenas isso é verdade e assim será. Se caso eu goste ou não goste, tem um equilíbrio legal no meio, né? E a alimentação não é diferente disso aí. Beleza. E, Giuseppe, há a possibilidade de existir, mês que vem, um novo superalimento que até agora ninguém se deu conta, aquele que os cientistas não sabem, mas os cientistas não querem te dizer, ou o que você não sabia sobre... Ah, sim. Isso toda hora sai, né? Então, às vezes pega até reciclado, porque acabou os alimentos, e começa a pegar um antigo para tentar falar de novo dessa trend, né, sensacionalista para tentar vender mais. E isso é o mercado da nutrição hoje, funcional, da nutrição ortomolecular. Todos, né? A moda também revisita. É um pêndulo, né, Juliana? A indústria revisita. Exatamente. Na alimentação não é diferente, né? Ótimo, muito bom. Então, gente, vamos considerar aqui, né, que esses tópicos a partir de hoje são proibidos para sempre na Iron. Né? A gente vai definir as sanções e penas que quem tocar nesses assuntos vai receber. Isso aí vai ser divulgado no grupo, na lista de transmissão, né? Porque depois dessa aí, pelo amor de Deus. E, Giuseppe, então assim, se a gente tá
nessa situação, aonde a gente já viu aí a fiasqueira que dá, o cara não se alimenta direito, ou então às vezes o quão restrito o cara tá naquele mundo, naquela experiência dele, e que para acessar o próximo nível ele vai ter que entender que se ele não está ainda onde ele quer, talvez ele não conheça o suficiente o corpo dele, talvez ele não tenha controle ainda dos nutrientes, do treino, enfim, ele vai ter que mudar. Né, há esse bombardeamento incessável de dietas da moda e tudo. A única alternativa, né, é sentar frente a um nutricionista, né, e vamos fazer então. A gente falou que não deve ser feito, né? E por que não deve, por que não existe. Assim, a importância, né, então, da dieta ser individualizada, né, no sentido das minhas necessidades, de intolerância, alergias. Nesse contexto, eu lembro que na minha primeira aula de nutrição aplicada ao esporte na Ubra, a disciplina abriu com as 4 leis... Os princípios do Pedro Escudeiro. Do Pedro Escudeiro, né? O médico argentino lá e tudo mais. Então, ele falava, né, que uma alimentação boa pode, na concepção dele, consistir em atender 4 pilares, né? 4 demandas. Né? Quantidade, qualidade, harmonia, adequação. E eu uso muito isso para explicar, às vezes, que eu falo para o atleta, cara, não tá te alimentando bem. Não, mas eu como bastante. Ok, mas isso é quantidade, né? Ou então, às vezes, o cara fala, não, mas eu só como coisas integrais. Mas não é isso. Isso é a qualidade do teu alimento, né? Mas eu sempre como pão antes de treinar e tudo bem. Tá, mas a adequação pode estar ok, mas e a quantidade, a qualidade, né? E a harmonia e tudo... explica pra nós aí, cara, qual é, o que disso fica, o que eu tenho que cuidar, será que eu realmente será que eu também tenho que excluir algum alimento ou falta um superalimento pra mim? Então esses 4 pilares, que eu gosto de dizer pilar da alimentação saudável, que o Pedro Escudeiro já falou lá em 1900 e lá vai pedrada, há muito tempo, né? Ele tinha essa premissa de que 4 critérios que tu citaste da quantidade, qualidade, adequação e harmonia seriam necessários para uma alimentação saudável. A gente vê que a espinha dorsal, né, dessa estrutura é a mesma. Mudou, a gente faz pesquisa, a gente estuda mais, mas vê que a essência é a mesma, né? Então, eu me alimentar suficiente, eu saber o que eu tenho que comer, é legal. Isso que a gente comentou, o atleta sente que está sabendo o que o corpo precisa, sente que está sendo suficiente, mas quando a gente coloca esse corpo, esse atleta, esse cidadão a fazer uma rotina de treinamento diferente ou se especializar no esporte, a gente tem que recalcular as medidas e coordenadas desses 4 princípios, né? Então a gente vê muito atletas que começam com corrida ou começam com pedal e começam a incluir os outros esportes para um triatlo. A gente vê que dá diferença, não é a mesma coisa, eu chego mais cansado. Então, imagina se a gente não colocasse reposição durante o treino, não colocasse ceia, não colocasse pós-treino, não tivesse essa preocupação, o que antes não existia. Então, esses princípios norteiam muito bem para a gente ter uma noção. Quantidade é comer o quanto eu necessito. E como que eu vou saber o quanto eu necessito se eu não sei como calcular o que eu preciso? Não é um aplicativo que vai me dizer, né? Qualidade é o que eu devo comer, né? Vai fornecer compostos bioativos. A gente tem uma campanha bem antiga, né? Da Sociedade Americana de Dietistas e Nutricionistas, que é 5 Color a Day, né? São colocar nos pratos 5 cores diferentes. Não é tom de branco, amarelo ou marrom, né? É verde, é vermelho, é roxo, é branco, é amarelo, tudo que é cor de alimento vai te dar componentes e vitaminas diferentes. Isso é show, é uma forma de tu agregar qualidade no alimento, trocar alimentos que vão ser com farinha branca por farinha única, exclusivamente ou predominantemente integral, é uma forma, né, de ser mais qualidade. Reduzir o consumo ou eliminar o consumo de alimentos ultraprocessados, né, que são alimentos altamente industrializados, com aditivo, com açúcar escondido ou aquele açúcar oculto, né, que é açúcar invertido, que não é sal, né, a glicose mais frutose. Tem maltodextrina, tem outros açúcares e que estimular esse tipo de processo de ler o que tu leva para tua casa, de rótulo que tu bota para dentro do teu corpo,
é algo que o nutricionista tem que estimular. E há ainda, né, uma oferta e um apelo comercial muito grande, né, de produtos ultraprocessados saudáveis, proteicos. Né? O proteico, então, é a licença para botar... O pessoal classifica como um nutriente superior ao outro, né? Mal sabem essas pessoas que esse excesso de proteína vai ser produzido porque o teu corpo precisar. Vai para neurotransmissor, vai para forma de ureia, ou seja, tu não vai absorver tudo isso, né? Então, sim, essa pegada das indústrias, e o que me deixa um pouco nervoso de pensar é a Seara, outras indústrias grandes de comidas congeladas, ultraprocessadas, começam a vender o seu produto vegano, começam a vender o seu produto na forma mais saudável, mais integral. Por quê? Porque é a fatia do mercado que mais cresce. São os orgânicos, são os da terra, né? É valorizar o pão, aquele da Balduco é incrível. O pão de fermentação natural. Tu não vê nem as bolhas de fermentação no meio. Aquilo ali é natural só se for em Marte, porque não é natural daqui, né? Tu vai ler o teor de fibras, uma coisa assim. Não tem ninguém lá, né? Não. Mas ele é... Não, o negócio aquilo ali é pedir para dar desbiose, de tão ruim. Ele não é um pão, não quer dizer que seja ruim, mas ele não é o que ele promete ser, né? Então essas premissas ou princípios do Pedro Escudeiro envolve a qualidade, envolve a quantidade, envolve a adequação, que é o saber dar o nutriente para quem realmente precisa daquele nutriente, né? Vamos pegar o exemplo de corredores, maratonistas. O maratonista tem medo de faltar proteína, né? Então, nesse momento, o que eu mais vejo para corredores, maratonistas estão começando eu estou usando meu whey antes, pós-prova, né? Ou pós-treino. O diacho do whey pré-corrida. Não, nem pré e pós, não tem porquê. Quando não é... Cara, esses dias uma nutricionista, ela... Sabe, o cara é meio perdido, não queria dizer, o que eu como? Cara, vai no nutricionista. Não, mas o que eu como? Cara, um pãozinho, uma geleiazinha, uma fruta, um suco. E vai. Mas daí ele procurou uma nutricionista que é amiga do amigo do fulano, do primo que mora na praia lá, tinha que ir nela e tudo, porque sabe muito e tal. E ela deu leite com aveia, granola para ele tomar 20 minutos antes do jogo intenso, né? Não precisa dizer que o Alien voltou com tudo, lembranças vívidas do pré-treino. O oitavo passageiro por conta do jogo lá. É complicado, o pessoal tá órfão de informações e a gente vê a transferência de colegas nutricionistas que atuam em academias ou voltado para halterofilismo e musculação, mas que na hora que a gente leva para o atleta de endurance, tem pouco nutricionista preparado para lidar, infelizmente. E essa é a missão que eu tenho como também nutricionista e professor, também de formar colegas que vão estar aptos a lidar com atletas que demandam muito mais do nutricionista. Não é botar ovo, brócolis sem sal e frango, batata doce e whey que vai fornecer energia. O corredor vai estar sofrendo no sol, perrengue, subindo lomba, né? 2 horas de prova, não vai ser por isso que naquela aula foi fantástico ver o pessoal tendo noção, né, do que é os alunos lá de nutrição aplicada na PUC, né? Eles vendo o Rafael, a Jurema e os próprios colegas, né, naquela hiperventilando, suando, com calor, aí ele passava no vento, depois passava na sombra, naquele misto. Eu tenho certeza que aqueles nutricionistas que viveram com a gente aquela experiência, esses caras não vão dar leite com granola pro cara sair correndo, né? Tu pode ter certeza. Isso é o legal, Juliano, de levar o treinador, levar o profissional para a universidade, vai dar essa noção e parar com essa balela que está acontecendo, porque tem sim espaço para a gente lidar com atletas praticantes de musculação, né, da proteína, isso tudo é necessário, mas para o atleta de endurance ou endurance, a gente precisa botar rango, precisa botar comida, né? E também uma coisa que a gente pode ficar percebendo que desses princípios que o Pedro Escudeiro trouxe, né, da harmonia, envolve a gente coexistir com uma alimentação que ela permita ser saudável, ela permita te trazer prazer, ela permita te garantir esses nutrientes que tu demanda. A gente não é um corpo ambulante, né, Juliano? A gente não é um sistema cardiovascular ambulante, a gente não é um músculo esquelético, um esqueleto ambulante. A gente é uma pessoa complexa, única, individual, e que eu tenho dores, e que eu tenho receios, eu tenho tabus, eu tenho toda uma história, e isso é lidar com um ser humano, com um atleta. Então, eu não posso pensar meramente em calorias ou fechar, bater os carbo, bater os macro, como o pessoal fala.
Isso é uma desconstrução muito agressiva de quem a gente é, do como o Juliano é, de como o Giuseppe é, né? Então, a alimentação saudável tem que compor na minha equação tudo isso que a gente falou. Saber o quanto, o que, a qualidade, o quanto eu preciso para aquela condição da minha vida, nesse ciclo da vida que eu estou vivendo e como harmoniosamente isso vai garantir um prazer. A comida ela tem que ser prazerosa. Acho que isso é um mantra legal para a gente levar também do nosso bate-papo de hoje, é que tu tem que ter prazer no que tu está comendo. Não vou te prescrever beterraba se tu não gosta do diabo da beterraba, né? Exatamente. E é uma ideia que a galera tem, não vou nutricionista porque daí eu vou ter que começar a comer não sei o que, vou ter que parar de comer, uma coisa assim que sempre acontece, vou ter que parar de comer doce de leite. Eu disse, cara, mas eu como doce de leite, desculpa, eu vou lá e tudo certo, e como paçoca também, e como meu stroopwafel e tudo. Mas como assim? Mas eu fui no fulano, ele me deu isso. Olha, talvez o fulano não tivesse o domínio, né, pra calcular dentro daquilo que tu gosta, e ele trabalha lá naquele quadradinho, né? Engessadinho e segue ISO 9001 pra todo mundo. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas eu não vou poder fazer um Ironman porque eu não consigo treinar 28 horas por semana igual tu e o Lucas treinaram, eu não consigo treinar 30 horas. Beleza. Mas quem é que te falou isso? Porque eu vi no YouTube, na live, que não sei o que o cara falou isso. Beleza, é porque o cara só sabe te entregar lá se tu viver por tudo aquilo ali, né? E acho que a grandeza do profissional, a vantagem do profissional é que ele, por tentativa e erro, né? Dentro de métodos e ferramentas validadas, né? Ele transita naquele domínio comum entre o indivíduo e a ciência, né? É isso aí. Então, se eu fico, tem que ser só essa ciência aqui, eu estou excluindo o indivíduo da conta, né? Exatamente, eu estou transformando tudo, a parte complexa que é o ser humano, em simplesmente matemática, uma ciência exata, o que não é, né? E não por muito tempo não vai funcionar, né? Talvez por pouco tempo funcione, talvez para poucos funcione, mas ainda assim, a longo prazo a gente vê que aquilo não sustenta, né? Gente, preciso duas coisas. Não esqueçam aí de curtir, de comentar, de ativar o sininho, de se inscrever, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir os próximos também. E já estou falando em próximos aqui porque o nosso tempo tá bem estourado, mas a gente não vai embora sem trazer as considerações finais aqui do Giuseppe. Eu quero, Giuseppe, então assim, se Pedro Escudeiro lá em 1930 e poucos, eu acho, trouxe assim os seus pilares, eu queria saber das nossas considerações finais. Quais seriam, na visão do Giuseppe, os 3 pilares essenciais da nutrição esportiva? Quer dar um pausa por enquanto? Não, tranquilo? Tá. 3 pilares da nutrição esportiva do que a gente pode estar falando hoje. Bom, primeiro, não deixar de lado o que a gente gosta de comer, né? Saber lidar com o que tu foi criado, no ambiente que tu foi criado, com o perfil de comidas que aparece. Segundo, testar estratégias diferentes sempre em treinos, simulados, não levar para a prova ou não ficar escutando uma pessoa que vai dizer, tem uma receita mágica que vai te fazer voar, né? Talvez faça, mas a chance de dar errado é muito grande. E por fim, terceiro, sempre que a situação começa a aumentar muito a demanda energética, tu está gastando muito de energia e precisa recuperar, provavelmente tu vai precisar de um suporte de nutricionista para, nessa tua rotina maluca, que é o atleta que trabalha, é um atleta que é pai de família, mãe de família, ou que vai ter demandas do dia a dia, não é um atleta que vive só do esporte, a gente tem que ficar de olho muito nessa complexidade que é montar um quebra-cabeça, um plano ou planos alimentares que nós temos por dia. Talvez seja necessário tu não ter um plano somente alimentar, mas talvez 7, 5, 3 planos alimentares que compreendam esse teu horário de uma segunda-feira, quarta e sexta que tu treina de manhã, no outro dia tu treina meio-dia, no outro dia tu treina à noite, outro dia tu treina duplo, outro dia tu treina triplo. Então, isso tudo fica começando a ficar mais difícil para o atleta, fica difícil para entender. Então, aí sim, esse é o terceiro ponto e talvez o mais importante é se o cobertor começou a ficar curto, tu sentiu que está cansando demais, aí é o nutricionista que vai ter que te ajudar e a gente vai estar sempre preparado para resolver esses problemas. Ótimo, poxa, acho que esses insights aí valem a pausa, né, para o cara ouvir tudo isso, né, e
não ficar sem comer o que gosta, né? Validar as suas estratégias, né? Testar e ver o que funciona. Poxa, isso é uma coisa que eu vejo em toda largada de prova e eu tenho vontade de tocar os caras na água lá, assim, ó, parar o que eu tô fazendo. Assim, lá na concentração, e aí, o que tu vai usar? Vai usar gel? Não, vou usar outro negócio. Ele, mas eu não tenho, tu não tem, hein? Como assim, cara? Mercado clandestino. Hoje no dia do negócio, eu vou pegar o do colega. Ou então, quando ele... Quantos tu vai usar? 2. Ele... mas eu ia usar 4. Nossa. Então eu vou usar 2, então, que nem tu vai usar. Pois é, eu também vou usar 2, porque eu não sei... Aí o outro fala, porque um dia eu me engasguei, não sei o quê. Nossa, eu vou me engasgar. Então, né? Então, não deixar de comer o que gosta, validar suas estratégias e... as mudanças, né? O cara tem um plano alimentar lá da década de 90, quando ele treinava 1 hora, não sabia andar de bicicleta. Mas não, eu aprendi que aquilo funciona pra mim. Acho que essa coisa orgânica, assim, de ir crescendo e se reestruturando é ótimo. Giuseppe, muito obrigado aí pela paciência e pelos esclarecimentos. Vamos aí. Acredito que a galera certamente vai tirar muita coisa positiva daqui, o tanto quanto eu sempre tiro aí nos momentos que a gente consegue trocar uma ideia. Galera, quero fazer, antes de encerrar, um agradecimento para a nova edição que está produzindo o podcast, que está cuidando do canal da Iron no YouTube, que estão evoluindo pra caramba na corrida, no triatlon e estão nos trazendo aí pro mundo digital com muita qualidade e muita paciência, porque é extremamente difícil lidar comigo nesse sentido aqui. Olha, tem que tirar o chapéu pros caras e pra qualidade do trabalho deles. E não esqueçam que vocês vão poder nos acompanhar pelo YouTube e pelo Spotify. E nas próximas semanas teremos convidados aqui, vamos falar sobre treino, a gente vai falar também sobre começar no triatlon, vamos falar sobre maratona também, sobre intolerâncias e alergias, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês, espero tê-los nos próximos capítulos daqui pra frente. Muito obrigado.